Vídeo flagração arriscada de motociclistas a caminho da Arena Pernambuco. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, do perigo. São jovens, colocando a vida deles e de outras pessoas em risco. Eles ficam aí deitados, se equilibrando em cima de motos tipo cinquentinhas, as de 50 cilindradas. Estavam sem capacete e a mais de 100 km por hora. Qualquer deslize numa situação como essa pode causar um acidente grave. Um absurdo. Precisa de punição, de orientação no mínimo, E nós vamos ao vivo falar com o repórter Marjones Pinheiro, que tem mais informações sobre este caso. O levantamento feito pela PRF no ano passado mostra que foram registrados 211 acidentes envolvendo as cinquentinhas. Nesses acidentes, eles deixaram mais de 200 pessoas feridas e 11 mortos. Esse ano, até maio, foram 80 acidentes registrados e já 8 pessoas mortas, ou seja, nós nem chegamos, pelo levantamento, à metade do ano e nós já temos quase o mesmo número de mortos que o ano passado. Então é muito preocupante mesmo. Nós convidamos a assessora de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, a Marilene Malagodi, ela está aqui conosco, e a gente vai ampliar essa discussão, conversar um pouco e saber, bom dia primeiro, Marilene, como é que vocês têm feito a fiscalização, Marilene, já que vocês têm rodovias que atravessam Pernambuco inteiro, e esse problema ele existe na região metropolitana, mas existe também no interior do estado. Como é que é feita essa fiscalização? Bem, rotineiramente nós fiscalizamos todos os tipos de veículos, sejam os veículos de 4 rodas, 2, mais os ciclomotores e as motocicletas tem nos causado muita preocupação. Aumentou muito o número desses veículos e também os condutores, geralmente são menores de idade, normalmente não são habilitados, andam sem capacete, então nós batemos forte nessa fiscalização. É muito importante nós decidirmos a decisão de fiscalizar, e nós decidimos isso e fiscalizamos preventivamente, fazemos operações para fiscalizar esse tipo de veículo. Agora, Marilene, nós sabemos o seguinte, com relação às cinquentinhas, nós temos uma legislação que ainda gera muita dúvida, ela ainda é um pouco frouxa. Quem trabalha seja no atendimento de saúde, pós-acidente, sejam vocês que trabalham com fiscalização, todo mundo reclama. Então, o que é que pode ser feito na prática numa fiscalização, por exemplo? Um menor conduzindo a cinquentinha, o que é que pode ser feito com ele? A cinquentinha pode ser apreendida, o veículo pode ser retido, o que é que pode ser feito? Pode sim, pode e deve. O policial, ao se deparar com uma situação de um menor dirigindo, ele deve apreender a motocicleta vai ficar retida e o menor vai ser apresentado ao DPCA, ao Conselho Tutelar da cidade. Agora, com relação a pessoas que conduzem a cinquentinha embriagadas, isso a gente já fez várias reportagens, muitas vezes em plantões nossos, quando a gente vai fazer a reportagem de um acidente, inclusive com morte. Muitas vezes o condutor, aquela pessoa que estava conduzindo a cinquentinha, ela tinha bebido, nesses casos. Também muito comum esse caso, tanto na região metropolitana como no interior. Aplicamos a lei. A lei é aquela, se você está com índice alto de álcool no organismo, ele é encaminhado, o condutor é encaminhado para uma delegacia e preso em flagrante. Para essas pessoas que conduzem cinquentinha, o equipamento de segurança, como capacete, cotoveleira, também a joelheira. Exatamente, muito importante isso e principalmente o capacete. O capacete, inclusive, é obrigatório, Um motociclista ou um condutor dessas cinquentinhas que não usar o capacete, ele também vai ter a moto retida e até que se regularize a questão. Agora, qual a orientação, além dessas, para essas pessoas? Porque a gente tem muitos, como você falou, são pessoas abaixo dos 18 anos. Qual a orientação para pai que compra, para que entrega um veículo como esse ao filho? O pai acha que está fazendo um bem, na realidade está causando um grande malefício para o seu filho, Eu acho que uma criança não tem condições de discernir, de ter noções de trânsito ainda, Não tem aquela experiência para se dirigir numa rodovia ou mesmo numa cidade. Então, nós recomendamos que os pais não façam isso. Tem outro tipo de presente, uma viagem, alguma coisa diferente, mas não uma motocicleta. Você estará dando uma arma para o seu filho. Isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Fiscalização de 2 rodas, de veículos de 2 rodas, tanto ciclomotores, como motonetas, como motocicletas mesmo. Então, isso aí já é aquela coisa, nós estamos
tentando minimizar esse índice tão alarmante, tão terrível que é o de acidentes envolvendo esses veículos. Né? Traumatismos crânioencefálicos. Depois as lesões nas pernas e, em terceiro, as lesões no rosto, as lesões na face. Quem acompanha tudo isso diariamente, de muito perto, é o médico João Veiga, que está aqui conosco. João Veiga, são lesões comuns e o pior, lesões muito graves e que costumam deixar sequelas, né? O pior, Major, além de ser extremamente graves, são totalmente evitáveis. Poderia nenhum paciente desse chegar aqui se houvesse uma fiscalização adequada para esses pacientes. E o mais grave ainda, se pode ter mais grave do que isso, são as crianças que chegam aqui todos os dias, certo? Vítima desse acidente com cinquentinha, com ciclomotor, que são entregues pelos pais e que não são fiscalizados pelo poder público. Porque não existe dificuldade nenhuma para o poder público fiscalizar essas cinquentinhas que são pilotadas por crianças, por idosos que têm baixa visão e baixa audição, sem usar capacete e sem a CNH, porque é proibido por lei. Só bastava uma decisão política, não precisava emplacar, esperar por emplacamento. A partir de hoje, se houvesse uma decisão política para parar todas as pessoas que estivessem andando sem capacete, certo? E parar essas pessoas e exigir que ela só saísse dali com o capacete, com certeza, Major, nós íamos ter menos pessoas aqui dentro da restauração com lesões tão graves e também no IML, porque não é só as pessoas que chegam aqui na restauração, não, chegam também no IML. O ano passado foram mais de 750 pessoas que morreram de moto no estado de Pernambuco. E pelo que a estatística que está indo até agora, esse número de mortes vai ser bem maior esse ano. João Veiga, queria que você desse uma olhada nessas imagens que nós temos aqui. Vou pedir para que a gente rode imagens que nós temos. Olha só, isso aqui nós registramos na BR-408, lá pertinho da Arena, Pernambuco. Olha como está sendo conduzida essa motocicleta. Dano não só para o condutor, mas também, em caso de acidente, para quem se envolve nesse acidente. A gente tem aí uma situação, o que pode acontecer numa situação como essa? Olha, esse paciente, se vê um acidente, ele vem para aqui extremamente grave. Ele vem para cá grave, é internado, é operado, gasta-se um dinheiro público com esse paciente. O pior disso tudo, Majones, é que esse paciente ele está ocupando uma vaga em bloco cirúrgico de pacientes que precisam ser operados de tumores na cabeça, de tumores no intestino, de doenças que não são essas. Hoje a gente está com um problema seríssimo que não está conseguindo operar pacientes de outras patologias porque as salas cirúrgicas, o bloco cirúrgico está sendo ocupado por esse tipo de coisa. E esses caras só estão fazendo isso porque não tem uma fiscalização mais dura, mais correta. Então está se admitindo fazer isso. E isso está em custo para o Estado. E por que as prefeituras deixam fazer isso? Porque esse hospital daqui e os outros hospitais que recebem esses pacientes e gastam o dinheiro com ele são hospitais do Estado. Se essa conta fosse apresentada às prefeituras, eu aposto a você que as prefeituras no outro dia começavam a fiscalizar isso. Agora, em outros estados, as prefeituras já tomaram providência, né? A exemplo da Bahia e Rio Grande do Norte. Já tomaram providência. A Bahia já tomou providência, já fez o emplacamento. Mas antes do emplacamento, a cidade de Salvador já fazia a fiscalização e já fez agora o emplacamento. Rio Grande do Norte foi feito um grande consórcio e todas as prefeituras vão fazer o emplacamento, mas já estão fiscalizando a cinquentinha. A decisão de você fiscalizar esse tipo de coisa é uma decisão política, não é técnica mais. Então a gente está pedindo isso para que faça, para que essas pessoas não venham para a restauração, não morram e não fiquem feridas. E eu vou ficando por aqui, mas nos encontramos de novo amanhã a partir do meio-dia. Uma boa tarde para você e até amanhã.